Nissi Monogatari é um anime de 2012, baseado na light novel de mesmo nome, publicada em 2008 e 2009 pelo autor Nissi Sim, o grande gênio por trás de toda a franquia Monogatari. E eu tô aqui pra tentar te convencer de que Nissi Monogatari não é a pior temporada da franquia, e muito menos aquela cena bizonha de ecchi que viralizou nas redes sociais durante anos e anos, e até hoje ela é lembrada, né? Tentando não trocar os pés pelas mãos, eu vou dar uma breve sinopse do que é Monogatari Series. A franquia Monogatari gira em torno do estudante do ensino médio Koyomi Araragi, tentando ajudar garotas a desvendar e resolver seus problemas sobrenaturais. Com sobrenaturais eu quero dizer várias coisas, mas eu não vou me alongar muito nisso, porque não é o propósito do vídeo, mas tentem dar uma pesquisada a respeito. Isso, claro, se você nunca viu Monogatari, nunca teve contato, enfim. É válido dizer também que eu tô dando um resumo bem breve mesmo sobre Monogatari, porque é um anime, é uma franquia que tem várias facetas, várias personas, e também não é o propósito do vídeo me alongar nisso. Em Nissi Monogatari especificamente, a gente acompanha o Araragi tentando resolver os problemas sobrenaturais que as suas irmãs mais novas arranjaram. Irmãs essas que se chamam Karen e Tsukiri. A Karen e a Tsukiri, elas se consideram e tentam agir como aliadas da justiça, pelo menos é a forma de tradução que eu tive contato quando eu assisti Nissi Monogatari pela primeira vez. Essa questão do arquétipo do nobre guerreiro, do aliado da justiça, ela é muito recorrente na cultura pop, e é engraçado porque esse arquétipo talvez seja mais recorrente no Ocidente do que no Oriente, considerando que, enfim, a franquia Monogatari não é escrita por um ocidental. De qualquer forma, nessa brincadeira de agir como uma nobre guerreira, a Karen, ela se envolve com um rapaz chamado Kaiki Desho, personagem que inclusive se torna cada vez mais relevante dentro da franquia, e também é uma personagem cheia de facetas e formas de se interpretar. A Karen se envolve com ele porque o Kaiki, ele vendeu a um estudante um tutorial, um ensinamento, uma forma de fazer uma amarração que causaria doença em várias pessoas da escola em que ele estudava, e que por acaso é a mesma da Karen. Diante dessa situação, a irmã do Araragi vai confrontar o Kaiki e ela é pateticamente derrotada. O Kaiki lança sobre ela uma maldição chamada Abelha de Fogo, que causa uma febre terrível no alvo, e a gente descobre posteriormente que essa febre ela inevitavelmente causa óbito caso ela não seja tratada. Falando um pouco mais da Karen especificamente, a grande estrela desse primeiro arco de Nissi Monogatari, ela é caracterizada como uma artista marcial. Ela é proficiente em artes marciais, ela é genial, tem uma força sobre-humana. E bom, como eu já disse antes, ela usa essa força, ela tenta usar essa força para fins justos, para fins em que traga justiça, nobreza e honra dentro das suas atitudes. Se a Karen é caracterizada por ser uma artista marcial, por ter uma força sobre-humana, por que exatamente ela foi tão pateticamente derrotada pelo Kaiki? É uma coisa que me pegou um pouco naquele momento, que me deixou pensando, e pra gente entender melhor isso, pra gente entender essa relação que ocorreu entre os dois, a gente vai primeiro, ironicamente, pro final de Nissi Monogatari. Yozuru, assim como Araragi, ela é uma médium que se esforça para combater o sobrenatural, para combater os malefícios que o sobrenatural traz para a humanidade, e assim sendo, ela entra em um conflito com o Araragi no final, no arco final, no segundo arco de Nissi Monogatari, porque a gente descobre que a outra irmã do Araragi, a Tsukiri, ela tá possuída, ou na verdade ela é, um pássaro demoníaco imortal. Diferentemente do Araragi, a Yozuru, ela é extremamente proficiente também em combate. Ela já é veterana nesse assunto de tratar problemas sobrenaturais, e diferente do Araragi, ela não é dependente de todo mundo ao seu redor sempre. E não me entenda errado, isso também não quer dizer que seja uma coisa necessariamente ruim para o Araragi. Mas enfim, diante disso, a Yozuru massacra o Araragi, que só sobrevive porque ele tem poderes de vampiros que, enfim, ele também é semi-imortal, ele é quase imortal, ele tem um poder de regeneração absurdamente rápido, e diante da morte, o Araragi tem uma conversa com a Yozuru. O Araragi diz que ele prefere viver uma vida falsa, prefere viver com a sua irmã mais nova, mesmo ela não sendo um ser humano, mesmo ela tendo enganado ele, claro, ela também não sabia, mas enganado ele durante toda a sua vida, do que viver sem ela. O Araragi diz que prefere viver uma vida totalmente de mentira, caso isso significasse que ele veria sua irmã todos os dias, que ele conviveria com ela. E diante desse discurso, a Yozuru ela apresenta a teoria do mal fundamental. Essa teoria, ela diz exatamente o oposto da teoria do bem fundamental. Ela diz que todo ser humano nasce ruim, nasce mal, nasce maléfico, e todas as ações boas que um ser humano pode cometer são deliberadas, ou seja, elas são falsas, elas são propagações de um impostor.
Tá, mas o que isso tem a ver com o conflito da Karen com o Kaique? Bom, o Kaique, ele é um mercenário, ele é um vendedor de informações, ele é um vendedor de mandingas. O Kaique prejudica as pessoas propositalmente para conseguir mais dinheiro usando o sobrenatural. É por isso que ele ensinou a maldição à pessoa que o pediu, mesmo que isso significasse propagar essa maldição, jogar essa maldição em crianças totalmente indefesas. O Kaique, ele é a representação junto do Araragi de maneiras totalmente diferentes, mas que se assemelham num pilar extremamente fundamental dentro das suas convicções, que é a de ser um impostor. O Kaique sabe que ele não está fazendo bem, o Kaique sabe que não é uma pessoa nobre, sabe que as suas atitudes são injustas, e mesmo assim faz por causa do dinheiro. O próprio Kaique fala pra gente, ele fala pro espectador, ele diz na sua conversa com a Karen que é o dinheiro que faz o mundo girar, que as pessoas que ele está vendendo as informações, elas estão fazendo as coisas por conta própria, elas que procuraram o Kaique. E ele, é claro, só está se aproveitando do dinheiro, ele só está se aproveitando da ideia do capital. O Kaique, ele é o grande pivô dessa ideia dentro de Monogatari, inclusive. Em contrapartida, o Araragi, ele é uma pessoa extremamente só, ele é extremamente melancólico, e no começo cronológico de Monogatari, o Araragi é uma pessoa sem amigos, e que busca a aceitação, que busca o carinho, que busca que as pessoas sejam gratas a ele. Essa é a verdadeira razão do Araragi ajudar as pessoas às quais ele ajuda. Essa é a verdadeira razão pela benevolência do Araragi. O Araragi não faz isso por pura justiça, por um ideal puro e nobre que não tem nenhum fim de troca. Na verdade, se você parar para pensar de uma maneira bem moralista, o Araragi está fazendo isso por uma razão totalmente egoísta. E é isso que o Nisio Isin nos mostra através da Yozuru com a teoria do mal fundamental. A Karen, diferente do Araragi e do Kaique, ela não entendeu que as suas ações boas não são motivadas por um nobre ideal justo e inerente à existência dela. Ela também está fazendo isso de certa forma por egoísmo, ela também quer a aceitação das pessoas, ela também quer se vingar do mundo que a machucou. E o que há de errado nisso? Bem, eu acho que Nissi Monogatari tenta nos provocar exatamente com essa questão. Particularmente dizendo, não tem nada de errado nisso. A grande questão é que caso você não entenda que você faz boas ações também por egoísmo, também para benefício próprio, te torna fraco, torna os seus ideais infantis, te torna uma pessoa menos esclarecida. E é por isso que a Karen é pateticamente derrotada pelo Kaique. E é por isso que o Araragi, mesmo sendo muito mais fraco diante do seu confronto, ele consegue sair com um bom resultado, ele consegue sair sendo forte, ele consegue sair sendo um verdadeiro herói, um verdadeiro guerreiro da justiça. No final, o que é mais valioso? Alguém que nasceu inerentemente bom ou alguém que nasceu mal e deliberadamente optou por ser bom? Quais são as ações mais dignas? O final de Monogatari, a teoria do mal fundamental, nos provoca esse questionamento. E bem, Nissi Monogatari não faz questão nenhuma de nos responder. O filósofo Immanuel Kant vai dizer que o esforço moral deve ser racional e pensado. Trazendo isso para o contexto de Nissi Monogatari, o impostor, o falso, aquele que mente, não é necessariamente uma pessoa ruim, não é necessariamente uma persona, uma face do mal. Na verdade, muito pelo contrário, o impostor pode salvar vidas, o impostor pode ajudar os outros. Optar por ser bom, mesmo que isso seja por egoísmo, mesmo que isso seja parcialmente por egoísmo, não te torna alguém ruim. E compreender isso e se esclarecer diante a toda essa situação, a toda essa complexidade, pode te tornar uma pessoa muito forte. Alguém tão forte que é apto para lutar pelos seus ideais. E lutar contra quem for, se isso significar proteger aquilo que te faz feliz.